Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Pessoal, a gente começa essa semana aí sob um ponto de interrogação. Até onde vai a disposição do presidente Jair Bolsonaro de peitar e brigar com os governadores por conta do enfrentamento da pandemia? Ele entrou mesmo no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo que haja bloqueio de medidas restritivas adotadas por esses chefes de entes da federação, inclusive alguns prefeitos o Bolsonaro criticou também. Como o Supremo tem jurisprudência firmada a respeito disso e ela desfavorece a ação de Bolsonaro, ao invés de favorecê-lo, fica sempre aquela pergunta: o que ele quer então? O que parece claro é que ele pretende, a partir daí, sabendo eventualmente que vai perder mesmo, deixar para o público dele, porque o restante do público não parece muito convencido disso, deixar para o público dele a noção, tá vendo? São esses juízes que não foram eleitos, que me impedem de governar, e são esses governadores que querem me derrubar, que com meu dinheiro ficam aprontando contra mim. Até aqui, essa narrativa política de Bolsonaro, que só pensa na reeleição, não colou. E uma pesquisa do Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros considera a pandemia fora de controle no país. Para 79% dos entrevistados, a pandemia está fora de controle. Em janeiro, eram 62% com esta opinião. 18% acreditam que esta está em parte controlada. No início do ano, eram 33%. O número de pessoas que acreditam que a pandemia está totalmente controlada foi de 3% em janeiro para 2% em março. O índice dos que não sabem era de 2% em janeiro e agora está em 1%. O Datafolha também perguntou se as pessoas têm medo de serem infectadas pelo coronavírus. E a parcela da população com temor de infecção bateu recorde. No pior momento da pandemia no país, que é agora, 55% dos entrevistados disseram que estão com muito medo de pegarem o coronavírus. E o Brasil passou a triste marca de 290 mil mortos pelo coronavírus. Foram 2.815 vítimas nas últimas 24 horas. Março já é o mês mais letal da doença no país desde o início da pandemia. Só nesta semana, mais de 15 mil pessoas morreram. A Covid-19 já se tornou a principal causa de mortes no Brasil. Vou começar esse episódio com 2 dados que, de certa forma, resumem a nossa conversa. Na última semana, mais de 15 mil pessoas morreram por causa da Covid no Brasil. Isso significa que essa foi a semana mais letal, mais mortal da pandemia até agora. O segundo dado que eu trago é que a rejeição do presidente da República nunca foi tão alta. Enquanto o sistema de saúde de todo o país entrava em colapso na semana passada, o Datafolha falou com mais de 2 mil brasileiros. A conclusão foi que 54% da população consideram a gestão de Jair Bolsonaro na pandemia ruim ou péssima. Enquanto vivemos os efeitos mais devastadores aí da Covid, Bolsonaro vive também o momento de maior pressão por medidas de combate à pandemia. Nesse episódio, a gente vai entender como o governo federal tem reagido a toda essa pressão, vinda dos governadores, dos prefeitos, dos congressistas e da população, sim, como mostrou essa pesquisa do Datafolha. O que fica no discurso e o que pode, de fato, se converter em medidas para controlar a Covid? É sobre isso, então, que nós vamos discutir agora. No começo da conversa, quem me acompanha e faz um balanço dos últimos dias é o nosso analista de política, o Igor Gadelha. Igor Gadelha, prazer em ter você de volta aqui no Item Mais para me ajudar, para nos ajudar a olhar com precisão para esse momento. Bem-vindo. Eu que agradeço, Mona Lisa, conte sempre comigo. Querido, vamos lá. O presidente Bolsonaro viveu na semana passada a pior semana dele em termos de rejeição ou de questionamento sobre a pandemia. O que você acha e o quanto isso abalou o Palácio do Planalto de verdade, apesar das manifestações do fim de semana? Viveu sim, viu, Mona Lisa? E ainda vai viver nesta nova semana que se inicia. Na semana passada, o Brasil bateu os recordes, novos recordes do número de mortos, o que levou aí ao início de uma reação mais forte, tanto do Congresso Nacional, quanto a gente viu neste último fim de semana, até mesmo de empresários e ex-ministros da Fazenda que estão aí publicando uma carta, fazendo cobranças
novas, de planos mais efetivos no combate à Covid-19. Isso realmente pegou no Palácio do Planalto, embora o presidente Jair Bolsonaro venha dando sinais trocados, como ele costuma sempre fazer em diversos outros temas. Os auxiliares presidenciais com os quais eu converso admitem que sim, a situação é muito grave. Eu ouvi isso, inclusive, de integrantes daquela chamada ala mais ideológica do governo, e vão além, viu, Mona Lisa? Eu vi nesses últimos dias a previsão de um ministro muito próximo do presidente Jair Bolsonaro de que a situação vai ficar ruim, pelo menos até maio deste ano. Sim, porque, Igor, vamos pontuar, né? A pressão, ela vem de todos os lados. Vem do Supremo Tribunal Federal, vem agora dos congressistas, vem do PIB, das cabeças do PIB, vamos dizer assim, que é o que todo mundo gosta de dizer depois dessa carta aí de empresários e o pessoal do mercado no fim de semana. A pressão vem da população com o apontamento do Datafolha. E aí, meio que eu entendi assim, fique à vontade para discordar, essa é a lindeza da democracia, é que meio que num primeiro momento o governo pensou, vou trocar aquele cara ali do Ministério da Saúde, que fez o que eu mandei, mas que não era bem assim, vamos ver se melhora. Não, né? Não adiantou trocar ali Pazuello por Queiroga, até porque está sendo uma troca meio estranha, ninguém entendeu bem os sinais emitidos. Eu quero que você me ajude a olhar. Será que há 7, 10 dias o Palácio do Planalto pensava que isso seria suficiente para apaziguar ânimos e para dar respostas que precisam ser dadas? Olha, Mona Lisa, acho que primeiro a gente precisa ressaltar nessa sua pergunta que a troca do ministro da Saúde ela foi uma exigência não só do Congresso Nacional, mas houve recados também de ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. Havia uma expectativa muito grande ali da cúpula do Congresso Nacional e principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, de que fosse indicada a doutora Ludmila Ajá. Acabou não sendo ela a indicada e isso já foi azedando um pouco e tirando dessa troca no Ministério da Saúde ali seu real efeito político em relação ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal. O presidente, mesmo não tendo ficado com a doutora Ludmila, acabou escolhendo um médico, o doutor Marcelo Queiroga é cardiologista, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Acontece que os primeiros sinais dados por Marcelo Queiroga, ele deu entrevista aqui para a CNN, deu outras entrevistas coletivas, foram de continuidade em relação ao trabalho do ministro Eduardo Pazuello. E isso foi muito mal interpretado, porque se estava havendo uma troca, por que ele estava falando em continuidade? Percebendo isso, o ministro Marcelo Queiroga começou a tentar mudar o discurso ali na última sexta-feira. Eu conversei com ele já foi ali tentando demarcar algumas diferenças, dizendo que sim, já vai fazer trocas no Ministério da Saúde assim que ele assumir a pasta, ou seja, vai trocar ali a equipe logo no início da gestão. Geralmente os ministros esperam ali um tempo, para fazer as suas trocas, já numa tentativa de passar um recado diferente de que não vai ser tão continuidade. O que os aliados de Marcelo Queiroga dizem? Que ele falou um pouco ali na linha do que o presidente Jair Bolsonaro defende, porque ele ainda não foi nomeado e não quer comprar briga com o presidente antes de sequer ser nomeado para o cargo. O fato, Mona Lisa, é de que essa semana, agora que se inicia, ela tem sido considerada ali pela cúpula do Congresso e pelos parlamentares e até pelo judiciário como decisiva para entender se o governo de fato vai mudar ou não a forma como lidar com a pandemia. Sim. O Igor, a quarta-feira é decisiva, para esse futuro próximo. Então, vamos falar então sobre essa expectativa enorme de reunião de quarta-feira, de decisão do Supremo nos próximos dias também. Tem um calendário importante aí no horizonte. Tem sim, viu, Mona Lisa? São dois os eventos principais dessa semana. Primeiro é a posse de Marcelo Queiroga, que está prevista para esta terça-feira, ainda não está confirmada, está prevista para esta quarta-feira, segundo eu apurei ali no Palácio do Planalto. Há uma expectativa, inclusive, de que o presidente passe um sinal ali positivo ao fazer uma posse fechada. O próprio ministro Marcelo Queiroga pediu ao presidente que essa posse fosse fechada ali, sem muita aglomeração, porque, obviamente, não é um momento para aglomerações, não é um momento para festas. Vamos ver se o presidente vai mesmo seguir esse pedido. Na quarta-feira, a outra sinalização pode vir nessa reunião dos chefes dos poderes, o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, também o presidente do Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa de que nessa reunião o presidente Jair Bolsonaro adote um tom diferente ou faça um compromisso mais assertivo, um compromisso público que vai sim mudar a forma, como o governo lidar com essa pandemia. Analisa isso porque o presidente, embora
venha reconhecendo nos discursos, né, de que a situação é grave, tem até sinalizado de que pode se vacinar, ele dá os sinais trocados quando ele faz críticas duras às medidas de restrição mais duras adotadas por alguns governadores. Esse é um ponto que o presidente Jair Bolsonaro parece não estar disposto a ceder. Ou seja, ontem mesmo ali na portaria do Palácio da Alvorada, quando seus apoiadores estavam comemorando seu aniversário, nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro dobrou a aposta, disse que os governadores tentam esticar a corda com ele. Enfim, dá sinais de que, embora ali o governo venha tentando mudar o discurso, de que, embora os auxiliares presidenciais aconselhem ele não está disposto a ceder, nesse caso, das medidas de cunho mais restritiva adotadas pelos governadores. Até que ponto você acha que dá para manter essa postura, esse morde-a-sopra, esse vai e vem do Palácio do Planalto, do presidente Bolsonaro e do entorno, em relação à pandemia, em relação às mortes, em relação à falta de oxigênio, em relação aos lockdowns, em relação a tudo isso? Olha, Mona Lisa, na minha avaliação está faltando uma resposta, uma cobrança mais incisiva do Congresso Nacional em relação ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente elegeu ali os seus dois candidatos, né, ao comando da Câmara e do Senado. Arthur Lira era o seu candidato favorito, Rodrigo Pacheco no Senado também era o seu candidato favorito, mas até agora, embora haja ali, né, cobranças no Twitter, declarações, tanto de Arthur Lira quanto de Rodrigo Pacheco, falta uma cobrança mais efetiva, né, até mesmo subir um tom contra o presidente Jair Bolsonaro, contra essas declarações dele, porque é preciso, né, passar esse recado. Os senadores ali, independentes, e até senadores governistas, tentam há muito tempo que o presidente do Senado instale a CPI da Covid-19. Né? O presidente do Senado tem resistido, tem adotado aquele discurso de que, embora, né, condene aqui e ali uma declaração do presidente, mas acha que uma crise entre os poderes agora não vinha a contribuir com nada. Há uma sensação aqui em Brasília de que, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, a paciência pode estar se acabando. Você já começa a ver esses sinais, Mona Lisa, de parlamentares do Centrão ali já reagindo de uma forma mais incisiva. Também começa a ver esse movimento de empresários, também que ainda não é um rompimento, não vamos dizer, não é um rompimento, ainda é uma crítica mais dura, mas os sinais estão aí, mas é preciso sinais mais duros, né, de condenar para que o governo sinta isso, né, porque todos os sinais que foram dados até agora não foram suficientes. Exato, mas vamos pontuar, né, o Centrão não vai num barco que tem chance de afundar em alto mar, né, sem dúvida que não. Não vai, viu, Mona Lisa? Agora, a questão eleitoral, eu vejo que vai ficar mais para 2022. O Centrão vai observando ali os movimentos, o Centrão tem cargos no governo ainda, por isso que, às vezes, o próprio Centrão fica no morde-a-sopra, um parlamentar do Centrão faz uma crítica mais dura, outro vai lá e afaga, embora a situação esteja se elevando, mas na questão eleitoral, o Centrão vai deixar para 2022, tudo vai depender de como vai estar o governo do presidente Jair Bolsonaro em 2022, principalmente na economia, e aí o Centrão vai decidir se vai com Jair Bolsonaro, ou, mais recentemente, agora surgiu uma novidade, que é o ex-presidente Lula voltou a ser elegível. Isso também é um componente que tem se juntado aí com a questão da pandemia e vem apontando aí, vem movimentando os bastidores para 2022. Sim, querido, última pergunta. De que maneira a volta do auxílio emergencial, mesmo bem desidratado, mesmo atingindo bem menos pessoas, de que maneira isso dá um certo fôlego para o governo manter um discurso questionável e uma atitude quase inoperante? Olha, Mona Lisa, o auxílio emergencial, ele vem para dar um reforço para o discurso do presidente Jair Bolsonaro, sem dúvida. Basta você ver as pesquisas de intenção de voto e de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Desde que o auxílio emergencial deixou de ser pago, a última parcela foi em dezembro, a aprovação do governo Jair Bolsonaro, ela vem caindo, né, nas pesquisas que estão sendo feitas, estão sendo apresentadas. O Palácio do Planalto, inclusive, calcula isso, né, e já pensa até mais para frente. Após terminada essa nova rodada do auxílio emergencial, o presidente já pensa até em finalmente pôr em prática ali um Bolsa Família mais recalchutado, mais fortalecido, justamente porque sabe a importância eleitoral que esses auxílios emergenciais, esses programas sociais trazem para a sua popularidade e, consequentemente, né, pensando em 2022. Sim, sem dúvida é isso. O horizonte está aí, a semana só está começando, tem muita coisa para a gente olhar, mas eu já agradeço por essa largada aquecida. Obrigada, Igor. Obrigado, Mona Lisa. Até a próxima. Até a próxima, querido. Obrigada.
A segunda parte do papo agora é com quem está na correria aí da reportagem todos os dias, na apuração, na dificuldade, no desafio que é montar uma estrutura de uma reportagem com tantas novidades chegando a todo momento. Vou receber hoje aqui no podcast a Bárbara Baião, a nossa repórter, que acompanha direto de Brasília, então, as reações do Senado e da Câmara a essas medidas do governo federal e ao ambiente político em geral. Primeira vez de Bárbara Baião no Item Mais. Que alegria! Bem-vinda, Bárbara Baião! Mona Lisa, a alegria é toda minha e estar aqui com vocês falando de um tema tão necessário, embora duro, né? Exato. Então, vamos lá. Vamos botar toda essa energia e foco na questão que todo mundo precisa entender. Para você que nos acompanha, o desafio de uma reportagem nesse momento, ele está potencializado. Sempre foi difícil ser repórter de política, de economia, de cidades. Ok, a reportagem sim, ela é desafiadora, mas nesse momento ela está ainda mais, porque os sinais estão trocados, porque o que se diz de manhã muitas vezes não se sustenta até a tarde. Enfim, vamos lá, nos desafios da reportagem, Bárbara, quero começar perguntando para você como que a morte do senador Major Olímpio impacta todo esse cenário da pressão política sobre a pandemia em cima do Palácio do Planalto. Bárbara. Mona Lisa, primeiro é importante a gente lembrar que o Major Olímpio, ele não foi o primeiro parlamentar a morrer por causa da Covid-19. Antes, no caso do Senado, os senadores José Maranhão, da Paraíba, e Harold Oliveira do Rio já haviam sido mortos por causa da Covid-19. Major Olímpio não foi o primeiro, mas o fato dele ser alguém que aos 58 anos era alguém muito ativo ali no dia a dia do Senado foi, digamos assim, uma tsunami, para ficar numa expressão que eu ouvi de muitos senadores, porque é como se um estado do país perdesse toda a bancada do Senado, já que ali, né, cada ente da federação é composto por 3 representantes, então foi ali a gota que estava faltando para essa tsunami. E a morte veio numa semana marcada por uma frustração muito grande de uma ala importante do Congresso que trabalhava para que a troca no Ministério da Saúde, a saída do general Eduardo Pazuello, representasse uma guinada, literalmente, na condução do Palácio do Planalto em relação à pandemia. A gente sabe que Queiroga ainda não assumiu, ainda não tomou posse oficialmente, mas a avaliação do Congresso já feita em relação à gestão dele é de que o cardiologista vai representar uma espécie de continuidade da gestão do general Pazuello, que nos trouxe na leitura dos parlamentares a esse cenário, ou seja, um ano depois, estamos aí na fase mais letal da pandemia no país e é sempre muito importante lembrar, o Congresso Nacional representa ali, no caso do Senado, sobretudo os estados, então as pessoas estão morrendo nos hospitais da base dos parlamentares e há muita pressão, principalmente de governadores lá no Senado, então junto a toda essa mistura, realmente o cenário é como um tsunami, para ficar na expressão que eu ouvi deles. Mona. Essa metáfora é perfeita que você repete aqui, porque se a gente fechar os olhos e pensar, é exatamente isso, é um tsunami. Vem de uma hora para outra, tem um abalo ali sísmico que provoca o tsunami, mas a hora que ele chega, ele é devastador. Em relação ao que pode estar vindo, então, nessa onda de questionamento, Bárbara, o quanto e como que essa pressão, essa insatisfação, esse tsunami pode, de fato, levar à instalação da CPI lá no Senado, a CPI da Covid. Isso é possível? O que você tem ouvido aí dos parlamentares? Bom, vamos lá. O requerimento da abertura da CPI já tem as assinaturas necessárias, mais de 30, mas falta a vontade política do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é o único quem pode instalar de fato essa CPI. E a partir da morte do Major Olímpio, que a gente escuta no retrato de momento lá no Congresso Nacional, é de que a pressão será cada vez maior e começa já nessa segunda-feira. E eu vou dar um exemplo concreto. Lideranças partidárias que até aqui estavam num tom mais moderado, como o líder do MDB, senador Eduardo Braga, o MDB que no Senado tem 15 senadores, é a maior bancada da casa, nos bastidores essas alas ali mais moderadas já estão dando sinais de que vão aumentar o tom. Uma pressão que pode também impactar a pauta de votação. A oposição, por exemplo, está discutindo formas de atrapalhar no que a gente chama de kit obstrução, que é chegar ali no plenário na hora da sessão, quando estiver votando um tema relevante para o governo, da área econômica, por exemplo, que a gente sabe que é
essa é uma das prioridades do Palácio do Planalto, é obstruir, simplesmente não votar e usar isso como instrumento de pressão para que o senador Rodrigo Pacheco, de fato, instale essa CPI. Ô, Bárbara, a gente viu que o tom dos governadores está aumentando, né? A reação do governo federal foi muito forte, entrando ali no Supremo contra o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Distrito Federal. E aí no Distrito Federal, o Ibanez, na hora que veio isso, só foi lá e apertou mais. Esse embate, se a gente conseguir ver num cenário mais claro o que é o desafio, óbvio, porque o cenário não está claro nesse momento, mas nós duas estamos tentando aqui, o cenário é de uma pressão cada vez mais frequente, cada vez maior de governadores e prefeitos, porque a pressão está nos hospitais, está nas UPAs, está nas UBS, está no sistema público, está no sistema privado. Isso sim já está batendo cada vez mais forte nas casas legislativas. Mas parece que a pressão na Câmara, ela meio que fica mais difusa. Apesar aí da pontuação mais forte de Arthur Lira, quando defendia a doutora Ludmilla ali para o Ministério da Saúde, o caldo ali parece que tem outra consistência. Me ajuda a olhar para a Câmara também, Bárbara? Claro, Mona. No Senado, a gente já diagnosticou ali que, embora tenha uma certa resistência de Rodrigo Pacheco, a estratégia agora é forçar ele a tentar abrir por esses instrumentos regimentais ali. No caso da Câmara, Arthur Lira já rechaçou, de qualquer maneira, instalar uma CPI, porque ele entende que isso seria uma forma de politizar a condução da pandemia e que não é hora de apontar culpados. Até porque, qual é o diagnóstico feito principalmente ali na Câmara? O que é mais importante nesse momento? É olhar para o presente e para o futuro. Não que a CPI não seja relevante, mas precisa trazer uma resposta concreta à população. Então, ajudando a resolver os problemas que estão aí batendo na porta, como a questão da vacinação. Então, a análise ali de Arthur Lira, de seu entorno, é de tentar ali, pela negociação, forçar que o Palácio do Planalto lidere esse processo de vacinação e toda a aquisição de insumos que está tão urgente, por exemplo, o chamado kit intubação. Mas é muito importante, Mona, como você falou, a gente precisa ficar atento porque houve sim na semana passada uma irritação muito grande de Arthur Lira em relação a essa troca no Ministério da Saúde. Arthur Lira, inclusive publicamente chegou a se manifestar porque nos bastidores ele trabalhou e muito pelo nome da médica Ludmilla Jara, ao invés de Marcelo Queiroga, e há uma leitura dele muito pouco esperançosa de que essa guinada na narrativa do governo em relação à pandemia será como ele gostaria. Então, a radiografia do momento está completamente rechaçada a CPI, mas cada dia a sua angústia, né, Mona? Sim. E vamos olhar para o Supremo também, Bárbara. No Supremo, parece que o governo continuará tendo ali os seus piores momentos. Pois é. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, inclusive é aguardado na reunião com os demais chefes de poderes, que está prevista para a próxima quarta-feira, mas o Supremo tem emitido sinais aí que vão um pouco na contramão do governo. O ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator das principais ações relacionadas à condução de estados e municípios na pandemia, tem dado decisões que muitas vezes acabam na contramão do que o Palácio do Planalto gostaria, e é importante lembrar, na semana passada teve um passo importante do Supremo em reafirmar ali a sua autonomia, porque o Supremo rejeitou fazer parte de qualquer grupo de trabalho em que possa estar presente, por exemplo, o presidente da República e também presidente da Câmara e do Senado, porque há uma avaliação de que toda essa questão da pandemia pode acabar sendo judicializada. Então, para não contaminar essa discussão, foi rejeitada uma eventual proximidade. E aí, Mona Lisa, vale lembrar o que eu falei agora há pouco em relação a Arthur Lira ter ficado muito irritado com a não indicação de Ludmilla Ajar, não é o caso do presidente Luiz Fux, mas assim, muitos ministros trabalharam bastante nos bastidores para tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a nomear a médica. Então, há uma irritação que é cada vez mais constante, tanto do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal em relação às ações ou omissões do Palácio do Planalto na condução da pandemia. E para terminar, Bárbara, essas constantes ameaças de discurso, sim, que o presidente tem feito, fica no ar ou às vezes até numa indireta aqui, outra ali, estado de sítio, instalação do estado de sítio, claro, tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional, mas o ambiente de embate não sai da boca do presidente Jair Bolsonaro. Isso, sim, potencializa qualquer
qualquer cenário de dúvida e de apoios ou de tomadas de decisão para o lado oposto, né? É exatamente isso, Mona Lisa. Você falou do estado de sítio, é só a gente lembrar que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Brasil, em 2021, teve que passar a mão no telefone para ligar para o presidente da República para saber se ele de fato estava com essa intenção em declarar estado de sítio, que é uma medida gravíssima, né, prevista na Constituição, mas em casos excepcionalíssimos, porque senão ele viria do Rio para Brasília para tentar azeitar a situação. E também, Mona Lisa, a gente não pode esquecer que tudo isso, o Congresso Nacional, por exemplo, já está olhando para outra agenda política mais urgente, que é a agenda de 2022. E, por exemplo, o Centrão, que são aqueles partidos que têm um pouco ali uma pecha um pouco fisiológica, porque estão sempre ao lado de quem está no poder, eles também estão preocupados com isso. Então, assim, se a viabilidade do presidente Jair Bolsonaro, por causa dessa questão da pandemia, a retomada econômica, se ela de fato for muito lenta, o cenário que se avizinha para o governo é de que essa governabilidade fique cada vez mais volátil. E aí tem um elemento que é muito importante a gente estar de olho, que é a retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula, porque é um assunto que no Congresso ganha cada vez mais as discussões, até porque o petista tem muita popularidade nas regiões Norte e Nordeste, e o Centrão, sim, já está fazendo os cálculos se o presidente Jair Bolsonaro consegue superar isso lá na frente, eventual Bolsa Família turbinada e com os indicadores econômicos lá. Então, é quase como uma mistura de muita pressão mesmo, porque a gente usou a metáfora do tsunami que os senadores estavam usando em relação à morte de Major Olímpio. Essa tsunami vem com a pandemia, com os indicadores econômicos e pode ser precificada na urna. E o Centrão, hoje base do governo, não tem tradição em ir para debaixo da terra, digamos assim, com o governo que vai perder essa eleição. Então, tem tudo ali, essa questão da governabilidade, é um terreno, uma areia movediça muito grande que a gente precisa estar atento nessa radiografia do momento, que atualmente, nesse momento aqui, que a gente está conversando, não é nada favorável para o Palácio do Planalto, nem do lado do Supremo Tribunal Federal e nem do Congresso Nacional, Mona. É bem séria a situação, mas ainda bem que estamos juntos aqui, um ajudando ao outro nessa força-tarefa da informação verdadeira. Como foi a primeira vez no podcast, Bárbara Baião? Uma delícia falar com você. É maravilhoso voltar às raízes de rádio também, né? Que a gente vai descrevendo e conversando de maneira mais solta. É maravilhoso. Eu amei. Muito obrigada, nossa brava repórter. Quando eu falo assim no Expresso, eu vou reiterar a minha explicação aqui no podcast. Brava de bravura, não de braveza. Bravas profissionais aqui da CNN, profissionais masculinos também. Estamos todos juntos no enfrentamento à notícia errada. Aqui a gente vai no horizonte da notícia certa, porque essa é a nossa obrigação. Um beijo pra você, adorei. Venha mais conversar comigo, Bárbara Baião. Um beijo grande, pode deixar que eu vou voltar, até porque o noticiário político não deixa a gente ficar muito distante, né, Mona? Fôlego e vamos nessa. Até a próxima, querida. Até. É isso, as perguntas sobre o cenário político determinam o que a gente vai enfrentar no nosso mundo real daqui para frente cada vez mais. As respostas ainda não estão muito claras, mas a gente continua perseguindo, então, o que é de fato importante saber e acompanhar. Amanhã tem mais, então, em té.